Mas parece que deu algum problema aqui no sistema e eu estou tentando chamar a Maísa aqui para dentro do grupo. Não sei o que aconteceu. Vou ver se eu consigo chamá-la de novo aqui. Vamos ver se eu consigo chamá-la de novo aqui. Vamos ver se eu consigo chamá-la de novo aqui. Não sei se está acontecendo, mas vamos tentar. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é um projeto que a Maísa ela está desenvolvendo, tá? Então, o que eu vou ver direitinho se eu consigo colocá-la aqui no grupo, que é o projeto Renascer, tá? Que fala sobre questão de ONGs, associações e tudo mais. Ô Arthur, me diz uma coisa, você que é advogado, do ponto de vista legal, como é que fica para você criar uma ONG? Você tem uma base, você tem uma informação, até onde uma ONG é ONG, até uma ONG é associação, qual a sua visão sobre esse universo? Bom, então em relação a essa pergunta, o regime jurídico das ONGs ele é bastante semelhante ao regime jurídico das associações e como qualquer outra norma infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição, ele tem que estar dentro dos padrões de direitos fundamentais do artigo 5º, não pode ter, por exemplo, na ONG não pode ter nenhum tipo de norma que, por exemplo, atente contra os direitos humanos, entendeu? Ou contra qualquer outro tipo de direito disposto no artigo 5º. No artigo 5º e em qualquer outro tipo de dispositivo constitucional. Então, a ONG ela acaba sendo realmente um instrumento, do ponto de vista legal, bastante semelhante ao da associação. É interessante que de repente, a gente vê que as pessoas elas não têm assim necessariamente uma como é que eu posso dizer, uma paixão, um motor que possa alimentar essas paixões, porque quando você fala em ONG, quando você fala em associação, muita gente é resistente a essa expressão, porque parece, né, e a gente fica triste que existem nomes aí que estão envolvidos de uma maneira... Oi, Saul. Oi, Maísa, tudo bem? Maísa entrou aqui no sistema. Boa noite, Maísa, boa noite. Boa noite, Maísa, tudo bem? Tudo bem? Fica tranquila, Maísa, programa ao vivo é assim mesmo, ó. Programa ao vivo é assim mesmo. Eu não me preocupo, sabia? Nem eu, tô preocupada não. É problema dele. Hoje em dia, cara, com a internet... Com todos os problemas sociais, você fica com medinho. Ai, deu problema no sistema. Aí vem aquela voz, né? Interrompemos a transmissão por problemas técnicos. Cara, deu um problema, resolveu. Não tem essas, não. O papo pedir ajuda pra vizinha. Não, mas é sério. O problema, assim, descontrair. Sabe o que eu fiz aqui, ó? Eu vi que deu problema na tua conexão. Eu desconectei a tua conexão e conectei de novo. Resolveu. Pronto, acabou. Que legal, ficou... Ô Maísa, a gente está falando assim sobre questões legais e sobre questões de preconceito. Daí eu aproveitei aqui o gancho do Arthur, né? Aproveitei o gancho dele e fiz uma pergunta para ele sobre essas questões da legalidade, sobre o que é uma ONG e uma associação. Ele falou que existe um sistema bem rígido com relação à ONG e associação. Só que eu também percebo que existe uma certa, não é uma empatia, mas é uma antipatia com relação a nomes como ONG e associações do Brasil. É um certo preconceito, É um certo preconceito porque parece que você vê aí notícias do Brasil e no mundo inteiro de ONGs que não são tão ONGs assim, que tem outros interesses por detrás. Quais são as suas dificuldades hoje, Maísa, para você lutar, para organizar e construir esse teu sonho? Uma ONG de verdade com a intenção de ajudar as pessoas. Qual é a tua dificuldade? Saulo, eu acho que na última entrevista que a gente teve, eu até falei a respeito desse meu sonho, que é a ONG, né? Que é o meu projeto. Certo. A dificuldade hoje maior, hoje mesmo para mim, seria financeiramente, porque tudo tem custo. Certo. Como o Arthur falou, a associação, eu já estudei a associação, funciona de uma forma. A ONG de outra forma.
Então, a ONG me levaria a mais famílias, a mais pessoas. E o sonho meu não é financeiro. O sonho meu é atingir o máximo de famílias que precisam, justamente pelo preconceito de ser de comunidade, diferença social que existe em todos os lugares, entendeu? Então, o meu sonho é estar do lado das pessoas que realmente tenham necessidade de auxílio de todas as formas, principalmente as crianças. E, assim, para mim construir a minha ONG hoje, eu tenho alguns projetos, só que eu preciso de investimento. Dinheiro. Vini, você é um pesquisador. O Vini é um pesquisador, ele trabalha na área de ciência. E eu percebo que no Brasil, em pleno século XXI, no ano de 2021, ainda existe uma quantidade monstruosa de dificuldades para se conseguir verba para projetos sociais e projetos culturais e projetos científicos. É uma dificuldade monstruosa. Só que essa dificuldade hoje, pelo que eu vejo, é bem menor do que a dificuldade que eu enfrentava em 1980, em 1990. Minha geração enfrentou. É bem menor. Mas ela ainda existe. Muito bem. Eu quero te fazer uma pergunta, Vini. A Maísa falou que o sonho dela é montar a ONG, mas o sonho dela não é ter um retorno financeiro. É possível desenvolver um projeto científico no Brasil e no mundo sem pensar em retorno financeiro ou não? Sim. Porque o projeto científico, a finalidade dele é atingir a nível social mesmo. Principalmente a minha área, que é a neurologia, quando você desenvolve uma pesquisa voltada ao bem-estar, ela vai ser agregada às finalidades das portarias da psicanálise, psicologia, para ser aplicada a nível social. Por exemplo, um dos nossos foi voltado à ansiedade, em questões de quartéis policiais. Então, sabe o que acontece, Vini? A minha maior preocupação, e Arthur também, é o seguinte: quando a gente fala em ações sociais sem fins lucrativos, me dói a espinha. Tá, Arthur? Eu tô falando agora, o Arthur ele é advogado, e Maísa e Vini, entenda o seguinte: eu tenho 40 anos de área comercial, 20 anos de locução e tudo mais. E qualquer negócio que você vai montar no mundo, mesmo sendo sem fins lucrativos, precisa de dinheiro. Qualquer ação social. Ô Arthur, do ponto de vista legal, como é que a gente consegue criar uma ação social, tanto na pesquisa como numa ONG, numa associação, sem fins lucrativos, mas que possa receber verba para esse projeto seguir em frente? Como é que isso é possível? Olha, depende muito, primeiro de tudo, do objeto, tá? Da sua, digamos assim, ONG, né? Porque a ONG... proposta. Isso, exatamente, do objeto. O que acontece? O regime jurídico da ONG, por que eu falei que ele é praticamente o mesmo da associação? Porque uma ONG, ela pode ser tanto ela pode ser ou uma associação, sim, ou ela pode ser uma fundação também. Então, o que acontece? Por isso que eu falei, o regime jurídico de uma ONG, ele pode ser tanto de associação quanto de fundação. Então, não necessariamente eles são iguais, são equivalentes. Agora, a questão é o seguinte, por exemplo, se você vai fazer uma ONG sobre o seu objeto, pesquisa científica, por exemplo, é possível você, por meio de, mesmo incentivos governamentais, você conseguir verba para suas pesquisas, entende? Ou então qualquer outro tipo de ONG que ela tenha por objeto alguma função que o Estado constitucionalmente adquiriu para ele, entendeu? Colocou para ele. Então, por exemplo, função de educação. Eu posso ter uma ONG, por exemplo, que ajude nesse tipo de função, e aí, nesse caso, seria legalmente legítimo, né? Obviamente que com os procedimentos devidos, ela conseguir alguma verba para poder conseguir efetuar melhor o seu objeto. E além disso, sempre tem os meios mais tradicionais, né? Ela sempre pode conseguir auxílio privado de vamos supor, algum empresário muito bem sucedido que acredite no objeto daquela ONG, né? Sim. Associação, fundação, enfim, mais ou menos isso.